dentro dessa solução. Um exemplo é a água. Quando a gente tem um copo, né, igual essa fotinho, um copo com um H2O puro, a água em si, ela é um componente que faz ligação covalente e ela libera íons dentro da solução por ela mesma. Mesmo que a gente tenha somente água dentro do copo, a gente vai ter essas liberações de íons dentro dessa solução. Isso nós chamamos de autoionização da água. E é a partir desse conceito da autoionização da água que depois a gente vai ver como isso se relaciona com o pH. Então, como seria a fórmula geral, né, da autoionização da água? Então, imagina aqui, né, aquele copinho de água que a gente viu no slide anterior, o que a gente tem dentro dele? Água mais água, certo? Ambas em estado líquido, porque a gente tem uma solução de H2O puro. A água, ela faz, né, ela sofre autoionização, ou seja, uma partícula que está lá, uma molécula de água que está lá dentro, ela vai liberar para outra molécula íons, né, de IH+. Então, se nós tivermos a liberação do íon H+, de uma para outra, o que vai acontecer com essas moléculas? A primeira que doou o H+, vai perder um H, sobrando OH. Então, ela vai ficar com uma carga negativa, porque ela perdeu uma carga positiva, logo ela vai ficar um OH negativo. E a outra que ganhou essa molécula de H+, vai ficar mais positiva e vai ganhar um H, ou seja, ela vai ficar com H3 ou mais. Isso acontece com várias moléculas, porém, numa quantidade pequena, né? Então, a água, ela se autoioniza formando esses íons, porém, numa quantidade bem pequena. E essa formação de íons, né? Nós vamos ter as hidroxilas, que vão ser formadas, que é o OH-, e os hidrônios, que é o H3O+. Essa fórmula é a fórmula geral que a gente tem, só que é comum a gente usar uma fórmula um pouco mais simplificada. A gente não acaba escrevendo o tempo todo lá OH- e H3O+. A gente vai fazer isso de uma fórmula simplificada, igual está aqui. Ou seja, a água no estado líquido se autoioniza, formando o HO- em meio aquoso e o H+ em meio aquoso. Então, sempre que a gente vê esse H+ nos próximos slides, né, durante toda essa parte de pH, a gente tem que lembrar que ele está relacionado com a fórmula geral, né? Quando a gente vê OH- e H+, a gente está vendo a fórmula simplificada da autoionização da água. Mas esse H+ representa, na verdade, ali o hidrônio, que é o H3O+, tudo bem? E quando a gente fala... deixa eu voltar aqui, né? Dessa fórmula, a gente tem o quê? O equilíbrio. Essa equação, ela está em equilíbrio. Então, a gente consegue falar sobre a constante de equilíbrio. Provavelmente, né? Vocês devem lembrar que a constante de equilíbrio, KI, ela é igual ao quê? A concentração de produtos sobre a concentração dos reagentes. Então, se a gente voltar e colocar aqui a nossa fórmula simplificada, onde a gente vai ter o meio em que a gente está lidando, que é a água no estado líquido, né? Que nós vamos ter aqui o reagente. E do outro lado, a formação dos íons, que vão ser os nossos produtos, a gente consegue reescrever essa fórmula, né? Colocando ela na constante de equilíbrio. Então, como vai ficar? A constante de equilíbrio vai ser a concentração de OH- vezes H+, sobre a concentração do reagente, que é a concentração de H2O, certo? Se a gente fizer aqui um rearranjo matemático e a gente passar essa concentração de água, que é uma constante, para o lado do KI, que também é uma constante, né, pelo próprio nome, que é a constante de equilíbrio, a gente consegue reescrever essa fórmula da seguinte maneira. A gente vai ter constante de equilíbrio vezes a constante da água, que vai ser igual às constantes de produto. Vocês concordam comigo que o que nós temos aqui do lado esquerdo são duas constantes? Ou seja, nós temos a constante de equilíbrio e a constante da água. Então, eu consigo associar isso aqui, eu posso resumir essa parte da equação também chamando ela de uma nova constante. E é aqui que a gente vai ver a constante da água, que é o nosso KW. Então, é a partir daqui
que a gente vai começar a entrar mais para essa parte do pH, porque esse KW a gente vai ver mais para frente também, essa constante da água. E ela varia com a temperatura, isso é muito importante a gente sempre lembrar. Ou seja, normalmente a gente trabalha numa temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Isso também na maioria dos exercícios, quase todos os exercícios que vocês vão ver, inclusive os exercícios dos vestibulares, eles trabalham na temperatura ambiente. Por quê? Porque aí a constante KW tem esse valor pré-definido, de 1 vezes 10 elevado a menos 14. Se a gente mudar a temperatura, sei lá, em algum exercício, tem uma temperatura diferente, alguma coisa diferente, esse valor de KW ele é alterado, ele tem um outro valor e ele também tem que ser dado no enunciado do exercício, tá bom? Então, se ele não fala nada, a gente sempre vai lembrar que o KW é 1 vezes 10 elevado a menos 14. E eu quero dar uma atenção para esse valor, para vocês gravarem ele, que mais para frente a gente vai fazer, a gente vai voltar e a gente vai usar ele para explicar algumas partes da escala do pH, tá? Então, quando a gente acabou de ver que dentro de uma solução aquosa, a gente sempre vai ter a presença dos íons, do hidrônio e do hidróxido. E é a partir daí que a gente tem a origem dos nomes de pH e de POH ali, né? Então, o pH está relacionado com o potencial hidrogênio iônico, ou seja, a concentração em mols por litro dos cátions de hidrônio que vai ter dentro da solução. E o POH é o potencial hidroxiliônico, ou seja, a concentração em mols por litro dos ânions de hidróxido formado na solução. Então, se a gente vê pelo nome mesmo, né? Não precisa nem disso tudo para lembrar. É só você ver, pô, pH está relacionado com o potencial de H+, e o POH relacionado com o potencial de OH-. E pelo fato da solução sempre apresentar os dois, a gente consegue usar, né, o pH e o POH isolado. Então, eu posso falar, tal solução tem pH de tanto, ou eu posso usar eles em conjunto. Tal solução tem pH de tanto e pOH de tanto. Eu consigo sempre andar com os dois ao mesmo tempo. E a gente vai ver isso nos próximos slides, como que a gente vai associar um ao outro. Ok? Então tá, a gente acabou de fazer uma revisão sobre a autoionização da água, porque esses tópicos, né, que eu falei para a gente relembrar, que a gente vai ver depois, são importantes, são conceitos importantes para que a gente entre de fato na aula sobre pH e POH, que a gente vai começar a partir de agora. Então vamos lá, mas em primeiro lugar, para que serve, né? O pH e o POH é muito estudado em muitos casos, né? A gente sempre vê falando de pH, e ele é uma escala que vai medir o grau de acidez, de neutralidade ou de alcalinidade, tá? A alcalinidade também pode ser chamada de basicidade, porque é o estado, né, quando a solução é básica de uma determinada solução. E é muito importante a gente lembrar que ele varia de acordo com a temperatura, como eu disse anteriormente. Por quê? Porque aí você vai ter mais ou menos formações de íons para o mesmo composto, e também com o composto de cada substância que a gente vai estar trabalhando, né? Então, é a partir dessas duas incógnitas, vamos dizer assim, temperatura e composição, que a gente consegue determinar o grau de pH e de POH das soluções. A escala de pH, então, aqui é o que a gente está acostumado a ver, né? Para medir o pH, né? Fala assim, então tá bom, vou medir o pH, mas eu vou me basear no quê? A gente tem uma escala de pH e essa escala varia de 0 a 14, né? Essa é a escala mais comum que a gente está acostumado a ver. Assim, a gente olha esse negocinho e já lembra, é a escala de pH. Mas por que de 0 a 14? Lembra que eu falei para a gente gravar a constante da água, que ela era em temperatura ambiente 1 vezes 10 elevado a menos 14? É exatamente aí. É a partir disso, né? Se a gente lembrar o nome dele, que é potencial, então a gente consegue relacionar essa potência, né, que é 1/10 a menos 14, exatamente com a escala do pH, onde a gente vai para cada lado. Então, vamos fazer uma pausa aqui e vamos entender como é que essa potência funciona e como que a gente vai conseguir relacionar
o pH com o pOH, já que eles andam sempre juntos. Então, a fórmula geral do pH e do pH, né, tá aqui, que é o menos log. Então, sempre quando a gente fala do P, do potencial, ela é menos log. Essa é a fórmula. Menos log da concentração. Ou seja, se a gente está falando de pH, é o menos log da concentração do H+. E se eu estiver falando de pOH, é o menos log da concentração de OH-. Então, para não esquecer, sempre o potencial, ou seja, sempre a letrinha P é o menos log da concentração. Da concentração de quê? Do que eu estiver usando, ou de H+, ou de OH-. Então, vamos ver cada uma separada. Primeira do pH. Então, se menos log de H+ é igual a pH, ou seja, se aqui, né, a gente aplicar o log dos dois lados, a gente fizer aqui, né, uma operação matemática e aplicar log dos dois lados, nós vamos ter o quê? Vai ficar log, então, né, vai ficar o H+, vai ser igual ao 10 elevado a menos o pH. Ou seja, aplicando aqui sempre a regrinha, né, de log, você vai ter que o pH é o próprio expoente do que você vai estar trabalhando. É a mesma coisa para o pOH. Então, se eu pegar aqui, né, a fórmula geral, menos log de OH menos, vai ser igual o pOH, eu vou aplicar, né, a regrinha aqui do log para os dois lados, e eu vou ter que o pOH vai ser o próprio expoente. A gente vai ver isso no exercício em breve, para gravar de uma forma melhor, tá bom? E lembra que eu falei para vocês, ó, vamos gravar duas coisas. A primeira, kW que é igual a 1 vezes 10 a menos 14. E a segunda era o quê? Que o kW é menos, é a multiplicação das concentrações, ou seja, a gente consegue relacionar uma com a outra, né? A gente consegue falar que OH-, né, as concentrações, aqui tá mais, mas é vezes, tá? É igual a 1 vezes 10 a menos 14. E da mesma forma como a gente fez anteriormente, eu vou fazer para esse lado aqui. Eu vou fazer para essa equação que eu acabei de escrever. Eu vou aplicar log dos dois lados dessa equação. Se a gente fizer isso, a gente vai ter menos log das concentrações é igual a menos log, né, do expoente, né, da potência desse lado. E fazendo as regrinhas, né, a regra de log para multiplicação e a regra das potências, a gente vai chegar em quê? Que menos log menos o outro log vai ser igual a 14. Né? A gente está aplicando as regras de log. Ou seja, eu chego em, se a gente sabe que menos log de OH é igual ao pOH e que o menos log do H+ é igual ao pH, eu posso substituir esse lado da equação por pH mais pOH é igual a 14. E é daqui, tá vendo que eu falei para vocês que a escala variando de 0 a 14 vinha exatamente das potências, ou seja, vinha ali da constante da água, que era 1 elevado a 10, 1 vezes 10 elevado a menos 14, é exatamente aqui. Assim, a gente consegue relacionar o pH com o pOH, ou seja, sempre o somatório dos dois tem que dar 14. Lembra que a gente viu lá no começo que sempre a solução ela vai liberar os dois íons, ou seja, dentro da solução eu vou ter a junção deles. E se eu pegar a quantidade do que tem ali dentro, eu consigo chegar nesses 14. Mas para que isso? Para a gente voltar e relacionar. A gente não tinha visto a escala de pH, agora a gente consegue relacionar uma com a outra e colocar dentro da mesma escala tanto o pH quanto o pOH. Ou seja, se o pH varia de 0 a 14, o pOH é ao contrário, ele varia de 14 até 0, fazendo com que, se eu somar um com o outro, eu sempre vou ter os mesmos 14. Então, a gente pode falar que uma solução é ácida se o pH dela varia de 0 até 6 e o pOH varia de 14 até 8. Já a solução pode ser alcalina se o pH dela variar de 8 a 14 ou o pOH variando de 6 até 0. E ambas vão ser
né? E a solução é neutra quando ambas tiverem o valor de 7, que é o valor que está aqui no meio. Então, é dessa forma que a gente consegue, olhando para os exercícios, saber aonde está, se a minha solução é ácida, se a minha solução é alcalina, se a gente tiver somente um índice ou os dois índices, porque com um índice a gente consegue fazer a continha para chegar no 14, e se você tiver os dois, você já sabe você já sabe aonde que ele vai estar. E aqui a gente consegue ter uma escala da vida real, para a gente saber mais ou menos onde a gente está. Então, por exemplo, a água que a gente está trabalhando, ela tem um pH neutro, porque ela vai ter a associação dos íons dentro dela sempre iguais, de pH e de pOH. Então, ela vai apresentar aqui um meio neutro. Quando a gente vai descendo a escala ali mais pertinho do zero, lembrando que essa escala aqui está dentro da escala de pH, ó, até pelo título aqui a gente consegue ver, porque ela está variando de 0 a 14, então igual aqui a gente viu para o lado, né? Ela variando de 0 a 14, a gente está dentro da escala do pH. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o limão, ele tem um pH de 2, ou seja, ele tem um pH ácido. E já se eu pegar aqui do outro lado o sabonete, por exemplo, ele tem um pH básico, porque ele está aqui no 12. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui tem só mais um exemplo, né, de como a gente está trabalhando no dia a dia. As soluções que a gente tem mais contato, né? Então, vamos fazer aqui um exercício para a gente fixar esses conceitos que a gente viu até agora. Então, vamos deixar aqui como lembrete a escalas de pH que a gente tem e a fórmula que a gente acabou de deduzir lá, que é do pH e do pOH. Oi, que não tá voltando, né? Esse primeiro exemplo que a gente tem é, se a concentração de H+ é igual a 10 a menos 8, determinar a concentração de OH-, o pH e o pOH. Então, a primeira coisa que a gente viu foi, se a concentração de H+ é igual a 10 a menos 8, a gente já consegue tirar dessa informação o valor do pH, certo? Porque lembra do slide passado que o pH vai ser o próprio expoente, aplicando a regra dos logs? Então, o pH dessa solução já é 8. Se eu tenho o pH, e a gente tem aqui, né, nos nossos lembretes, a fórmula geral aqui, né, a fórmula que a gente deduziu de pH mais pOH igual a 14, eu consigo achar o valor do pOH direto, né? Então, usando a fórmula aqui que a gente tem, eu tenho que o pOH é igual a 6. E dessa fórmula, né, dessa forma, a gente consegue colocar a concentração de OH-. Por quê? Porque vai ser igual a 10 elevado a menos o valor do pOH. Então, a gente tira daqui, se a gente tem um pH de 8 e um pOH de 6, eu consigo colocar esses dois valores ali na escala, tá vendo? Aqui na escala a gente consegue trazer e a gente consegue descobrir que essa solução tem caráter alcalino. Da mesma forma, a gente consegue fazer o exercício de baixo. Se tem a concentração de H+ igual a 10 elevado a 5, determinar o OH-, o pH e o pOH. Então, vamos seguir o mesmo raciocínio que a gente seguiu para fazer o exercício de cima. Se a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 5, daqui a gente já sabe que o pH é igual a 5, porque a gente viu a fórmula do log anteriormente, e aplicando a regra, né, aplicando a fórmula que nós deduzimos do pH mais pOH igual a 14, a gente consegue encontrar o valor do pOH, fazendo uma continha aqui de subtração, de 14 menos 5. Então, a gente vai ter que o pOH é igual a 9. Dessa forma, a gente também aplica para a concentração de OH-, e a gente vai ter o quê? Que é 10 elevado a menos o pOH, ou seja, a concentração de OH- é 10 elevado a menos 9. E aqui a gente consegue fazer o nosso quadrinho para relacionar, para encontrar o valor do pH, que é 5, e do pOH, que é 9. Então, vamos jogar lá de novo
na nossa escala, ou seja, a gente encontrou que a nossa solução é ácida, porque nós temos um pH de 5 e um pOH de 9. E daqui a gente tem uma solução ácida. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Lara, alguma dúvida aí no chat? Não, mãe, sem dúvida não. Não? Então, vamos fazer alguns exercícios um pouquinho mais complexos para a gente fixar mais esses conhecimentos. Então, o primeiro aqui que nós separamos são exercícios de vestibulares, tá, pessoal? Todos eles. Então, vamos fazer esse exercício número 1. Os sistemas químicos baseiam-se em algumas características. Os sistemas ácidos caracterizam-se pela liberação de íons hidrônios, né? H3O+, e os sistemas básicos baseiam-se na liberação do íon da hidroxila, que é o OH-. A tabela a seguir mostra as características de alguns sistemas. Considerando os sistemas citados 100% ionizados, julguem os itens abaixo. Então, vamos ver aqui a tabelinha, né? A primeira que ele deu é o vinagre, que tem uma concentração de H+, né? 10 a menos 3. A saliva, uma concentração de H+, de 10 a menos 6. E a clara de ovo, a concentração de H+, de 10 a menos 8. Então, item A. Todos os sistemas são formados por substâncias ácidas. Então, vamos ver se isso é verdadeiro ou falso. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, quando a gente tem uma tabelinha dessa, já que a gente tem a concentração de H+, a gente consegue tirar o quê? O valor do pH de cada uma, certo? Como a gente viu anteriormente, o valor do pH vai ser o quê? Aplicando a regra do log. O próprio valor do expoente da concentração de H+. Então, se nós fizermos isso para as três, né, substâncias que nós temos, vamos ter o quê? Que o vinagre tem um pH de 3, a saliva tem um pH de 6 e a clara de ovo tem um pH de 8. Então, todos os sistemas são formados por substâncias ácidas? Não, né? Porque se a gente for analisar, a clara de ovo tem um pH maior do que 7, ou seja, ela é básica. Então, a primeira é falsa. Letra B. O pOH da saliva é igual a 6. Se nós analisarmos a saliva, ela tem um pH de 6. Ou seja, aqui tá pOH, mas é pH, pessoal, porque tá errado aqui o exercício, viu? É pH da saliva é igual a 6. E aí sim a gente tem que a questão é verdadeira. Porque se fosse o pOH, essa questão seria falsa, né? Porque o pH mais o pOH é 14. E nesse caso não daria. Então, esse exercício aqui, ó, essa letra aqui, B, corrijam aqui depois, que aqui não é. Deixa eu ver se eu consigo alterar. Aqui não é pOH, tá? É pH só, tá? Depois vocês me lembram de corrigir. E aí, se o pH da saliva é igual a 6, a nossa questão é verdadeira. Letra C. O vinagre é mais ácido do que a clara do ovo. Verdadeiro, né? Porque o pH do vinagre é bem menor do que o pH da clara do ovo. E a gente já tinha visto que a clara do ovo também é meio básico, ou seja, é verdadeiro. O pH do vinagre é menor, ou seja, ele é mais ácido. Letra D. O pH do vinagre é igual a 3. Verdadeiro também, porque nós acabamos de ver que o pH, né, por essa tabelinha que nós fizemos, o pH do vinagre é igual a 3. E a letra E, acrescentando uma gota de vinagre a uma gota de saliva, a solução se tornará neutra. E aí, o que vocês acham disso? É falso, né? Porque se a gente misturar os dois, nós vamos ter uma solução mais ácida, porque nós estamos misturando duas soluções ácidas. Então, não tem como de se tornar neutro. Então, é falso, ou seja, essa solução vai ser mais ácida, ok? Vamos fazer agora um exercício número 2.
A concentração hidrogeniônica do suco do limão puro é 10 a menos 3 mol por litro. Qual o pH de um refresco preparado com 20 ml de suco de limão e água suficiente para completar 200 ml? Então, a gente vai seguir o mesmo conceito que a gente começou do outro exercício. Quando a gente pega um exercício, a gente procura informações que a gente tem de, de bate-pronto. Qual é a primeira informação que a gente tem? Se a concentração, né, hidrogeniônica do suco do limão é 10 a menos 3 mol por litro, é essa informação que a gente vai utilizar para começar. Então, a concentração inicial é 10 a menos 3. Então, a gente sabe que essa concentração está relacionada com 1 litro, porque ele diz, né, 10 a menos 3 mol por litro. A gente quer encontrar quanto a gente vai ter para 20 ml. Por quê? Porque ele pede qual o pH do refresco preparado com 20 ml desse suco do limão. Então, como a gente tem uma concentração para litro e a gente vai estar usando somente 20 ml, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer aqui uma regrinha de 3 bem simples, relacionando a concentração por litro, que vai ser, né, relacionado com quanto de concentração nós vamos ter para 20 ml. E se a gente aplicar aqui uma regrinha de 3 bem rapidinho, a gente encontra 2 vezes 10 a menos 5 mols, né, de H3O+, para 20 ml. Só que a gente viu lá no comecinho da aula que sempre o pH e o pOH, eles estão relacionados em mol por litro. Então, a gente não vai conseguir utilizar do jeito que está. Primeira coisa que a gente vai fazer é depois encontrar quanto vai ficar essa solução para o litro para a gente conseguir ter o valor do pH. Então, a gente tem dentro, né, a gente tem aqui a concentração que a gente encontrou para 20 ml. Agora, eu vou diluir esses 20 ml dentro daquela água para completar os 200 ml. Então, se eu tenho 2, 10 assim, 10 a quinta, né, mols de H+ para 200 ml, quanto que a gente vai ter para 1 litro? Por quê? Vê se vocês conseguiram pegar essa parte aqui do exercício, gente, para não ficar com dúvida. Essa primeira parte aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha. Essa primeira parte aqui que nós estamos fazendo, nós primeiro fizemos a concentração do limão dentro de 20 ml. Porque foi o que ele deu aqui para a gente no exercício. A concentração é o que ele quer em 20 ml, ok? Só que ele pede para completar com água até chegar em 200. Então, se a gente tem a concentração para 20 ml, quando a gente colocar 200 ml de água, a concentração do limão não muda. Tudo bem? Porque a gente não está adicionando mais limão, a gente está adicionando mais água. Então, a concentração não muda. Por isso que a gente vai relacionar aqui com o copo total de 200 ml. Isso aqui, a gente está relacionando o mol, a quantidade de concentração de limão dentro do copo completo, ok? Só que, como eu falei para vocês agora há pouco, quando a gente trabalha com pH, a gente não trabalha em ml, a gente tem que trabalhar. Lembra que eu falei que o pH é a concentração em mols por litro? É por isso que a gente vai fazer uma nova regrinha de 3, ver para saber qual vai ser a nova concentração dentro de 1 litro, para a gente ver como vai ficar esse pH, já que o pH está relacionado ao litro. E aí, deixa eu apagar aqui, porque aqui em cima. E aí, a gente tem que a nova concentração de H+ dentro de 1 litro vai ser 10 elevado a menos 4. E dessa forma, a gente sabe que a concentração de H+ é igual a 10 a menos 4, e a gente consegue tirar o pH igual a 4, que é a alternativa D, que está aqui em cima. Tudo bem?
Esse exercício deu para entender por que que a gente saiu daqui e veio. Deixa eu riscar aqui. Por que que a gente saiu daqui e veio para cá? Ok? Qualquer dúvida, vocês perguntam, tá? Gente, deixa eu só fazer um comentário. Oi primeiro, né? Que eu não dei oi pra ninguém. Nesse slide que a Má tá dando agora, esse -4, ele virou 4. Vocês sabem o porquê da regrinha de log? Vocês já aprenderam isso em matemática? Log na base 10 é igual ao x elevado a y. Quando o x é igual a 10, eu pego esse y, que seria aqui. Desenha aí, Má. Log na base 10 de x elevado a y. A dica que eu tô desenhando com o dedo. Aí, Aí, pra entender, né? aí, gente, quando o x é igual a 10, o log é igual a y. Peraí. Então, se o x é igual a 10, O y o log igual a y. é. O log de x elevado a y é igual a y. Por isso que o pH, que é igual a log da concentração de H+, é igual a 4. Porque é o log na base 10 de x elevado a menos 4. Esse 4 vai cair. Então, o pH é igual a 4. Vocês aprenderam isso? Que é aquele mesmo que. Deixa eu puxar o micro. Que é aquele slide lá no começo que a gente viu, eu só não Sim. deduzimos a fórmula, mas Uhum. tá lá, então qualquer coisa, depois a gente faz isso mais detalhadinho e até coloca junto no slide para vocês, mas é a Sim, eu aplicação das acho que fórmulas a de Lara vai log. fazer um exercício desse, né, Ah, Lara? legal. Lara? Ah, Vou então tá. sim. Vamos passar aqui então? Felipe, não vai ter conceito complexo aqui em química, vai ser tudo bem simples. A parte mais de log de química são só aquelas, basicamente aquelas duas regras, né? Você quer que eu volto o slide para mostrar? É só o log vezes log, né? Quando você tem log de uma multiplicação, que aí você consegue separar eles. E quando você tem log de uma potência, de base 10, você também consegue. Você tem, né, Você pode usar o próprio expoente como valor. São só essas duas Sim, regras do log que a é gente bem basicamente usa. facinho, gente. Vocês vão ver, a gente vai fazer uns exercícios. Obrigada, Mal. Nós. Lara, você quer passar esse exercício? A Mari que vai fazer, mãe. Quer fazer esse aqui, Mari? Amiga, faz o 4 rapidinho aí. Antes desse aqui? É, Esse daí é um pouquinho mais difícil, então a gente vai para um que fala exatamente do que as meninas estavam falando até agora. Esse exercício é da Universidade Federal de Valinhos e é super simples, gente, vocês vão ver. Ele diz assim, que o equilíbrio de ionização da água pura é dado pela equação abaixo, cuja constante do produto iônico, Kw, que era o que a Mai estava falando, é 2,5 vezes 10 elevado a menos 14, a 37 graus. E isso entra naquela informação que ela deu que quando a temperatura varia, a constante da água ela também muda, porque se vocês forem lembrar, no começo do slide, a temperatura era a temperatura ambiente, né, de 25 graus. E aí, se a temperatura se altera, se ela for maior ou menor que isso, a constante da água ela também vai mudar. Então, o vestibular, enfim, ele é obrigado a dar o valor dessa constante, porque teoricamente a gente só deveria saber a constante quando a temperatura for ambiente, de 25 graus, né? E aí aqui entra a fórmula de ionização da água, que ela também já explicou para vocês. E aí ele pede para a gente assinalar a alternativa correta
que dá o valor do pH da água pura nessa temperatura. E aí ele dá um dado de log na base 10 de 1,58 é igual a 0,2. Esses valores também, por exemplo, 1,58 é um valor quebrado. Então é muito difícil eles colocarem um exercício assim, cai lá, log de 1,58 e não dá um valor, porque é mais difícil a gente saber qual é. Então, quando cai algum valor desse nas contas que você está fazendo, provavelmente ele já foi dado no exercício, né, no enunciado do exercício. Isso se você estiver acertando o raciocínio, né? Então, eu vou mostrar aqui o próximo. Acertei mais. Tá. Então, vamos lá. Ele deu 2 dados e pediu o pH. O primeiro dado que ele deu foi o da constante da água, né? De 2,5 vezes 10 elevado a menos 14. E ele deu o log de 1,58, que é igual a 0,2. Esse valor do log eu ainda não sei para que eu vou usar ele. Eu sei que eu vou usar a constante da água aqui. Então, como o exercício ele fala que é uma água pura, ela é considerada um meio neutro. Então, se você pensar, a quantidade de íons de H+, que a gente tem é a mesma quantidade de íons de OH-, porque é isso que vai caracterizar uma substância ácida ou básica. Se ela for neutra, ela tem que ter a mesma quantidade dos dois lados, certo? Para abater ali. Então, para fazer esse exercício, ele colocou que o valor dos íons de H+ é igual aos valores dos íons de OH-, a hidroxila, né? E ele vai representar isso na fórmula como X. Aí, antes da gente começar a calcular o pH em si, a gente tem que descobrir a concentração de íons de hidrônio, que é o H+. E aí a gente vai usar a fórmula de equilíbrio da água, que é o KW, que foi a fórmula que a Maia apresentou para vocês bem no comecinho da água. Como ele já deu da aula, perdão, não da água. Como ele já deu o valor de KW no exercício e ele colocou que o H+ e o OH- é representado pelo X, então na multiplicação tanto do H+ quanto do OH-, os dois vão ser representados pelo X, né? Então o X vezes X é igual a X ao quadrado. Aí na fórmula, para descobrir o valor de x, você tem que passar o quadrado para o lado esquerdo, né? E aí quando você passa uma potência para o lado esquerdo, no caso o quadrado, né? Ele vai virar uma raiz. E aí a raiz de 2,5 vezes 10 elevado a menos 14 é 1,58 vezes 10 a menos 7. Que coincidentemente é parecido, né, com o valor que ele deu ali nos dados do exercício. Aí, assim, a gente descobriu a concentração de íons H+, concentração mol por litro. Aí, sabendo disso, a gente vai colocar esse valor na fórmula do pH, que é o que ele quer saber. A fórmula que a Mai também já falou para vocês, mas está aqui no final do exercício para vocês lembrarem, que pH é igual a menos log da concentração de H+. Então, a gente substitui esse valor que a gente encontrou no cálculo da concentração aqui embaixo. E aí entra esse negócio da regrinha do tombo que a Mari estava falando aqui antes de eu começar esse exercício. Aí, gente, se vocês forem perceber, todos os exercícios que a gente fez até agora, o log, ele sempre era tipo assim, 1 vezes 10 elevado a menos 5, 1 vezes 10 elevado a menos 7. Nesse caso, é 1,58. E isso vai mudar na hora que a gente vai fazer na fórmula. Por quê? A gente vai tombar esse expoente, né, da base 10. E aí, a gente vai ter que tirar o valor do log ainda. Porque o log de 1, no caso, né, dos outros exercícios que a gente estava vendo até agora, o log de 1, ele é 0. Então, se a gente fosse tirar, por exemplo, aqui, 7 menos 0, vai dar 0 ainda.
Mas nesse caso, o log de 1,58 é 0,2. Então, ele já é um valor que precisa ser abatido para a gente saber o pH certinho. Então, substituindo o valor do dado do exercício, que era 0,2 de 7, a gente vai achar um pH de 6,8. Vocês entenderam? Gente, aqui o que a Lara falou também foi o que a Má também explicou. Quando a gente tem uma multiplicação, que aqui no caso é 1,58 vezes 10 a menos 7. Quando a gente tem uma multiplicação, a gente pode aplicar log na primeira, soma com o log da segunda. Só que lembra que o log é menos log? Então, ficaria log de 10 elevado a menos 7 menos log de 1,58. Por isso que ficou desse jeito. Aí, log na base 10, de 10 elevado a menos 7 é o 7. E menos o log de 1,58, que a gente não sabe o que é, mas ele me falou que é 0,2. Acho que a gente pode colocar uma tabelinha das regrinhas do log também. Uhum. É bom. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, manda no chatzinho aí que a gente tá vendo. Pode passar, mãe. Passa pro 5 ou pro 3? Pode ir Não lá pro sei. 3. Tá. Gente, vamos analisar, ó, a segunda fase da Unicamp. O sangue circula por todo o nosso corpo, é muito resistente a alterações, mas acaba sendo o depósito de muitos resíduos provenientes da ingestão de alguma substância. No caso dos fumantes, o contato com a nicotina, após o consumo de um cigarro, leva à variação de concentração de nicotina no sangue ao longo do tempo, como mostra o gráfico abaixo. Gente, o gráfico está aí só para assustar. Letra A. Considere o momento em que a quantidade de nicotina no sangue de um fumante atinge o seu valor máximo. Se nesse momento o pH do sangue for 7,4, qual a espécie estará em maior concentração? O H+ ou a nicotina? Então vamos lá. A gente sabe que o H+ é o caráter ácido, certo? Então a gente vai chamar a nicotina de caráter básico, que é o contrário. Lembra que a Mayara explicou que o pH ele varia de 0 a 14? 7 é o neutro. Superior de 7 é básico. Inferior de 7 é ácido. Se ele está falando que o pH no sangue é 7,4, isso tem caráter ácido ou caráter básico? O que vocês acham? Básico, né? Tem caráter básico porque o pH é 7,4. Então, a espécie que tem maior concentração vai ser a de nicotina. E é essa a resposta da letra A. Metade do seu exercício já foi. Fácil, né? Então, vamos lá para a letra B. Pode passar? Não, vou ler a B antes. A A já está resolvida. A B. A constante de equilíbrio da equação acima é 1 vezes 10 a menos 8. Qual das formas da nicotina estará em maior concentração no sangue? A forma protonada ou a desprotonada? Justifique a sua resposta. E aqui ele dá alguns dados. Vamos para o próximo, Má. Vamos resolver junto esse exercício. A gente sabe, igual a Mayara falou para a gente, que a constante de equilíbrio é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração de H+ pela concentração de OH-. E é isso que a gente tem aqui. A gente sabe que o pH da solução é 7,4, e a partir disso eu vou descobrir qual é o valor que vai estar dentro do meu colchetes ali. Lembrando da regra, a gente sabe que o 7,4 é o que vai estar em cima do 10, porque caiu, lembra? Então, o que está dentro do colchetes aqui vai ser 10 elevado a menos 7,4.
E ele também me falou que a constante de equilíbrio é 10 elevado a menos 8. Então, vamos substituir. A gente tem que 10 a menos 8 é igual a 10 elevado a menos 7,4 vezes a concentração de nicotina, dividido pela concentração de H+ na nicotina. Realizando essa continha, a gente tem que a resposta vai ser 10 elevado a menos 0,6. E aí a gente vai deduzir quanto vale 10 elevado a menos 0,6. A gente descobriu que isso é 1,4. Embaixo vai ser a nicotina protonada, em cima a nicotina que não é protonada. Então, a gente sabe aqui, ó, que a concentração da nicotina protonada é maior que a concentração da nicotina que não é protonada. E assim a gente responde esse exercício. Vocês entenderam ou não? Eu vou explicar o que é protonado e o que não é protonado para vocês conseguirem identificar na imagem. Protonada vem de prótons. Então, quer dizer que ele tem um próton a mais. Aqui eles estão falando... Ele está com um sinalzinho de mais. Então, quer dizer que esse próton tá sobrando um próton, porque ele não está fazendo as ligações que ele precisa fazer. Que é a primeira nicotina aqui. Que é o que eles querem saber, se está em maior ou menor concentração. Ficou claro a diferença? Gente? Lara? Travou minha tela, peraí. Ia dar um... Vocês querem dar algum comentário? É aqui, né, Mari, ó, que você tá falando, né? Só indica o N que tá positivo ali em cima pra eles verem onde é. Gente, opa. Aqui. Certo? Isso. Gente, ficou claro as continhas? Mai, Lara, vocês querem acrescentar alguma coisa? Não, pra mim tá tranquilo aqui. Perfeito. Então pode ir pro próximo, então. É o 5, né? É isso aí, né? Isso, é isso aí. Então, pessoal, mais um exercício aí de vestibular para vocês. E ele diz o seguinte: a tabela ela fornece a concentração de H+, né, que é hidrogênio iônica, e a concentração de OH-, que chama hidroxiliônica. Muito difícil esse nome, gente, não me julguem. A 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente que a Mai tinha mostrado para vocês lá no comecinho. A concentração em mol por litro, e ela mostra alguns produtos para gente com as suas respectivas concentrações. E aí, a pergunta, né, ele pede para você assinalar a alternativa que está errada. Então, aqui, a primeira alternativa, ele fala da água do mar, fala do pOH da água do mar. A segunda fala do pH da coca e do pH do leite de vaca e assim por diante. Então, o que a gente vai ter que fazer, já que ele deu a concentração para a gente estar pedindo o pH ou o pOH, a gente vai ter que descobrir os dois, né? Daí, passa aí para mim. Tá bom. Então, vamos lembrar um pouquinho das fórmulas que a gente já mostrou para vocês. A fórmula do pH, que é menos log da concentração de H+, a de pOH, que é menos log da concentração de OH-. O H+, a concentração dele, para você descobrir o pH, é você olhar basicamente o expoente, que está ali na base 10, e no 10, né? E a de OH-, a mesma coisa. O valor do pOH está no expoente ali. E a soma do pH mais o pOH que dá 14.
Então, assim a gente pode descobrir todos os pHs de todos os produtos que ele deu no exercício. E o primeiro fornecido foi a Coca. Ele forneceu a concentração de OH-, então a gente vai colocar essa concentração na fórmula do POH, e aí vai ter essa regrinha do tombo, né, praticamente, e aí a gente sabe que o pH dela é 11. E para descobrir o pH, é só a gente colocar esse valor, o 11, nessa fórmula de baixo de pH mais pOH igual a 14, então seria 14 menos 11, logo o pH dela vai ser 13. O outro produto, né, é o leite de vaca. E ele forneceu a concentração de H+. Então, a mesma coisa, a gente coloca a concentração que ele forneceu lá na tabela na fórmula do pH, que é menos log da concentração que ele forneceu. Então, a gente tem que o pH do leite de vaca é 6. A clara de ovo, mesma coisa, coloca a concentração na fórmula do pOH, sempre olha qual concentração ele está dando, né, de pH e pOH, para vocês não confundirem. E aí a gente tem o pOH dela, que é 6, e colocando na formulinha da soma de pH mais pOH, subtraindo o 6 do 14, a gente descobre que o pH é 8. A água com gás, mesma coisa, o pH igual a 4. Muda aí pra mim. Quer que eu só mostre aqui a tabela? Aqui, ó. Igual a Lara falou. Tá vendo, ó? Nessa tabelinha, as diferenças. Tem lugar que ele colocou OH como a Coca e tem lugar que ele colocou H+. Isso aqui que a Lara tinha comentado. E o último produto, que foi a água do mar, que ele forneceu a concentração de H+. Daí a gente faz a mesma coisa que fez nos outros, descobre o pH, e aí nesse caso a gente quer descobrir o pOH dela, porque num dos exercícios ele questiona qual o pOH da água do mar. Então aqui a gente já descobriu o pOH, que no caso só a diferença, né? De 14 menos 8 dá 6. Então, a gente vai ver agora as alternativas que ele falou e o que é verdadeiro e o que é falso. Você pode voltar nas alternativas para mim? Tá. Então, a primeira alternativa diz que a água do mar tem o pOH de 6. E aí, se a gente voltar lá no fim, a gente vai ver que descobriu o pOH realmente de 6. Então, essa alternativa é verdadeira. Isso. Aí, depois, ele questiona, se eu não me engano. Isso, obrigada. Ele fala que a água com gás ela tem o pH maior do que a Coca-Cola e menor do que o leite de vaca. E aí a gente vai ver que essa alternativa ela é verdadeira também. Porque aqui, a Coca, ela tem o pH de 3, é um pH ácido, e o leite de vaca, ele tem um pH de 6. E a água com gás, ela tem um pH de 4. Então, ela tá entre a Coca e o leite de vaca. Então, essa alternativa é verdadeira também. Tá? A C. A água do mar tem um pH básico. É verdadeira também, porque se a gente olhar na primeira alternativa, a gente descobriu que o pOH dela é 6. Então, logo o pH dela vai ser 8. E o 8 na escala de ácido base, ele é um pH básico. Então, essa alternativa também está certa. A D, ela fala do pH da clara do ovo e do leite.
Ela diz que o pH da clara do ovo é mais básico que o pH do leite da vaca. A clara do ovo tem o pH de 6. De 6 não, perdão, eu vi errado aqui. Perdão, o leite da vaca ele tem um pH de 6 e a clara do ovo tem um pH de 8. Então, essa alternativa também é verdadeira, porque o leite da vaca ele é um pH ácido, já a clara do ovo tem um pH básico. E a última, né, se por eliminação todas eram verdadeiras, a última meio que óbvio que vai ser falsa. Mas vamos conferir aí. Amiga, eu acho que travou. Então, gente, a última ela fala sobre o pH e o pOH, se eu não me engano, da água do mar. Ela compara, eu acho que com a clara do ovo. Agora eu não vou saber porque não tá voltando a alternativa. Mas ela diz que um é maior do que o outro e ela é falsa porque os dois têm o mesmo valor. Então, é porque não vai dar para ver, porque aqui, pelo menos para mim, não tá voltando. Mas a alternativa E é a alternativa falsa. Acho Vocês que têm travou alguma pra dúvida para Má. entenderem? Ah, então. Tentei solicitar o controle da tela dela. Você tentou? Quer que eu tente? Eu não consigo mesmo mudar. Será que eu consigo compartilhar minha tela em cima? Sim. Vou tirar Calma dela, aí. calma aí. Calma aí, gente, um minutinho. Gente, aula em quarentena é assim mesmo, tá? Às vezes dá uns imprevistos. Então, gente, como eu estava falando, a última falava da clara do ovo e da água do mar. Dizia que a clara do ovo tem um pH maior do que a água do mar. A clara do ovo ela tem um pH de 8. Já a água do mar também tem um pH de 8. Então, as duas são iguais. Então, essa alternativa é a falsa. E é a resposta do exercício. Mas você conseguiu falar com ela? Não, mas eu posso dar essa parte. Vou passando para você. Então vamos lá, gente. Como a gente sabe que, por exemplo, quem aqui já cuidou de uma piscina, por exemplo? Para a gente saber se essa piscina está bem cuidada, bem tratada, a gente pega um pedacinho, a gente vai lá numa loja de piscinas e eles têm um equipamentozinho muito parecido com o que eu vou mostrar agora para vocês. Aí eles colocam num vidrinho, pingam 2 corantezinhos ali dentro e dá uma chacoalhada. Se a cor bater com o que está especificado no fundo, quer dizer que a água está boa. Se a cor não bater com o que está especificado no fundo, quer dizer que a água não está boa. E o que foi isso que você fez, que você analisou na sua própria casa e acho que às vezes nem sabia o que era? Você analisou o pH da água. Viu se a água estava com a quantidade suficiente de cloro para não proliferar bactérias, se o pH estava bom, tanto para não te prejudicar, quanto para
para não proliferar as bactérias lá que eu falei. Já viram algas na piscina, essas coisas? Você tem que regular o pH para que essas algas não sobrevivam e que também não fira, né, a sua pele. Então vamos lá. Quais são os indicadores que a gente tem? A gente tem o papel de tornassol, que ele fica azul ou vermelho. O vermelho dele é meio rosado, assim. O azul quer dizer que ele está em meio. O azul quer dizer que ele está em meio ácido. E o vermelho quer dizer que ele está em meio básico. Quando você coloca na substância. Então, beleza. Peguei o papel de tornassol. O meu papel de tornassol ele é azul. Se eu coloquei ele na água e aí ele continuar azul, então quer dizer que aquele meu pH está com caráter ácido. Se eu peguei o papel e coloquei e ele ficou vermelho, quer dizer que ele tem caráter básico. Tanto faz se você comprar o papel de tornassol azul ou vermelho, o indicador é igual. A fenolftalina. A gente tinha preparado uma aula bem legal de titulação para vocês, que a gente ia ver bastante isso de mudança de cor e indicadores. A fenolftaleína é uma das mais usadas para indicador de ácido base. Quando ela está num meio básico, ela fica rosa. E quando ela está num meio ácido ou neutro, ela fica incolor. O outro, azul de bromotimol. Em meio azul, em meio ácido ele fica amarelo, em meio neutro ele fica verde. Como que a gente sabe qual que a gente tem que usar? Cada um desses indicadores, ele pegam uma faixa de pH ou de pOH. Então, a fenolftaleína, ela tem uma região que ela pega a basicidade e a acidez. E a mesma coisa para o azul de bromotimol e para o papel de tornassol. Pode passar, Lara. Então, vamos lá. Sabe-se que o leite pode ser usado para controlar a azia, acidez estomacal. Partindo desse princípio, é possível deduzir que o pH do leite é um valor próximo ou igual a 7. Para comprovar, um químico aplicou o indicador fenolftaleína à solução. Marque dentre essas alternativas a seguir a cor resultante e o valor correspondente ao pH do alimento. Então, vamos lá. O rosa, pH 7,2. Lara, pode ir passando, que eu acho que tem a resolução aí. pH do leite é o 7, que é o que está aí no... que a Má colocou esse grau que eu acabei de mostrar para vocês. Pode passar. Pode passar todos. Até o final desse slide. Não, volta. Vamos lá. Ele sabe que o pH do leite ele é 7. E ele sabe que... Calma aí, a cor resultante, o valor correspondente ao pH desse alimento. Então, beleza. Ele sabe que o pH do leite é 7. O 7, ele é básico. Na fenolftaleína, ele ficou rosa, básico rosa, em ácido incolor e neutro incolor. A fenolftaleína, ela ficou em meio ácido incolor. Então, quer dizer que ele está num meio ácido, um pH de 6,4. Pronto. Agora é a hora da revisão. Calma aí, amiga, um minuto. Pode passar nos slides. Então, vamos lá. O pH, pOH. A primeira coisa que a Má falou foi da autoionização da água. E que isso para uma temperatura 25 graus Celsius.
que foi o que a Lara falou também num exercício. Quando ele não tá a 25 graus Celsius, ele tem que te passar aquela constante de equilíbrio. A gente deve saber a constante de equilíbrio a 25 graus Celsius. Quando a gente tem a água, ela vai ter, então, quando ela se dissocia, as hidroxilas e os hidrônios, que são o H+, que é o hidrônio, e o OH-, que é a hidroxila. Isso a gente viu também na aula de ácido base da semana passada. A hidroxila é o que dá o pH básico, que é o potencial hidroxônico, e o pH dá o caráter ácido, que é o hidrogênio iônico. Como a gente calcula cada um deles? Pela formulazinha do log. Então, pH é igual a menos log da concentração de OH-. E o pH é igual a menos log da concentração de H+. Nisso, a gente vai aplicar aquelas regrinhas lá que a gente explicou, que quando o log na base 10, de 10 elevado a alguma coisa, vai ser aquela alguma coisa. Amiga, dá o mouse aí para mim. Me aceita aí. Então, vai ser log na base 10 de... Calma aí. De 10 elevado a x, isso aqui sempre vai ser igual a x. Que foi aquilo lá que a gente explicou. Então, a somatória vai ter sempre que dar 14. Então, se ele fala para mim, a concentração é igual a 10 elevado a menos 7. Qual é o POH? Você vai fazer 14 e descobrir qual é o POH, certo? A escala, então, ela varia de 0 a... Quando você está falando de pH de 0 a 6, ele tem um pH de 0 a 6,9, ele vai ter um pH ácido, e de 7,1 a 14, ele vai ter um pH alcalino. E quando você está analisando o pOH, é exatamente o contrário, mas sempre vai ser nessa escala de 0 a 14. Pode passar. Eu tô com controle. Pronto, amiga. Pode passar, não sei se você consegue passar aí. Os indicadores, a gente vai ter 3 indicadores: o papel de tornassol, a fenolftaleína e o azul de bromotimol. Eles vão mudar de cor conforme se vai ser ácido ou se vai ser básico. E a diferença entre eles é, cada um pega uma região de acidez ou basicidade. Gente, vocês têm alguma coisa para perguntar? A Má entrou aí. Quer acrescentar mais alguma coisa? Ela não tá conseguindo falar. Ah, não? Quer Não. falar mais alguma coisa, amiga? Não, gente, qualquer dúvida, perguntem agora, ou se vocês não quiserem perguntar agora, perguntem no WhatsApp pra gente. Ah, o Felipe perguntou. Volta lá naquele exercício, amiga. Calma aí, Fê, vamos explicar de novo esse. Aqui. Esse daqui, amiga, essa parte que ele tá falando. Isso. Ó, vou te dar uma dica. Vou pegar o controle aqui de novo, amiga. Te dar uma dica fácil para você calcular a raiz. A raiz também como fazer esse monte de multiplicação com potências de forma rápida. Vou dar umas dicas aqui sobre como fazer cálculos rápidos de química. Então, vamos lá. A potência, se ela tá na mesma base, então vamos lá. É um 10 elevado a menos 3 aqui. Vezes 10
elevado a mais 7. Gente, o que a gente vai fazer aqui? Não vou fazer conta nenhuma difícil. Eu vou colocar o 10 aqui. E eu vou somar esse 7 com esse menos 3. Então, 7 menos 3 é igual a 4. O resultado disso aqui é 10 elevado a 4. Certo? Tudo que a gente for fazer, então, vai ser a continha da constante da concentração e tal, sempre vão ter bases iguais. Esse 10 a gente chama de base. E a gente só vai precisar somar os expoentes. Então, eu vou escrever aqui. Quando tiver bases iguais, somar os expoentes. Certo? Outra coisa, como o Felipe perguntou também. Então, vamos lá, Felipe, vou fazer essa continha. Vocês sabem algum... Natan, ficou claro isso de como você vai resolver conta rápida com essas potências? Então, beleza. Vamos lá, Felipe. Eu vou fazer esse exemplo aqui com você. Primeira dica. Ele me deu o log de um número. Se ele tivesse sido sacana e me passado, sei lá, 3 logs, aí eu ia ficar mais preocupada. Mas ele passou o log de um número só. Provavelmente eu vou ter que usar esse valor. Então, o que eu vou pensar para resolver esse exercício primeiro? Vocês sabem isso aqui, não sabem? 25, raiz de 25. Raiz de 25 é o valor de 5 vezes 5. Então, quer dizer que a raiz é a multiplicação de números iguais. Porque aqui tem de 2 números, né? Ou, tipo, não precisa, precisa ser necessariamente números iguais. Ou a gente pode fazer aquele MMC lá, que separa o número em vários pequenininhos, mas nunca vai ter uma raiz exata daí. Mas beleza, eu sei que eu tenho a raiz de 25 é igual a 5 vezes 5. E se eu tiver a raiz de 10 elevado a menos 14? Que é o que a gente tem aqui. Quando eu tenho uma multiplicação, eu posso aplicar a raiz nos dois. Então, aqui eu tenho a raiz quadrada desse, vezes a raiz quadrada de 2,5. A gente sabe que quando eu tenho uma multiplicação de bases iguais, eu somo um expoente. Então, isso aqui vai ser o quê? 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7. Opa, 2 números iguais. Então, esse aqui já saiu da raiz, certo? Isso aqui já saiu da raiz. Esse 2 aqui eu vou cortar com um desses números. Saiu da raiz, beleza? E agora esse 2,5. O que eu vou fazer para saber a raiz desse número? Eu sei o quê? Eu sei a raiz de 3? Não, eu não sei a raiz de 3. Eu sei a raiz de 4? Sei, eu sei a raiz de 4. Eu sei que a raiz de 4 é 1, então é 2. Então, raiz de 4 é igual a 2. Certo? Certo, Felipe? Beleza. Aí eu sei qual outra raiz? Eu sei a raiz de 1? Sei. Raiz de 1 é igual a 1 vezes 1. Então, raiz de 1 é igual a 1. Então, eu sei que a raiz de 2,5, ela vai estar entre 1 e 2, certo? Ela vai estar nesse intervalo? Puta merda, o cara me passou 1,58. 2,5 tá mais perto de 4, né? Então, provavelmente vai ser esse valor. Ficou fácil de resolver esse, Felipe? Se não, gente, vamos supor que eles me passaram 3 logs. Log de 1,58, log de 1,75,
Você pega esse valor 1,58 ou 1,75 e multiplica ele por ele mesmo. Aí você vai ver qual é o valor que vai dar e vai descobrir qual é a raiz. Ele sempre vai te passar. E aí você já vai ter tipo um norte para chutar. Qual valor eu vou descobrir? Caso você realmente não saiba fazer essa conta. Certo? Gente, mais alguma dúvida? Meninas, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Não. Então é isso, gente. Vou subir a aula no Drive. Vou subir no Moodle alguns exercícios também. E até já já, que daqui a pouco vão começar nossas aulas. Estou com saudades. Tchau, gente. Beijo. Beijo.